tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade, então, ao nosso curso, ao nosso módulo 1. Hoje a gente começa a nossa quarta aula, que vamos falar sobre diário de pesquisa. Esse que é o melhor amigo, né? O amigo inseparável de todo pesquisador, de toda pesquisadora. E hoje nós vamos aprender como montar, né? O que é um diário de pesquisa e como que a gente pode montar um que vai ser indispensável para a nossa pesquisa, que vai ser essencial para a gente acompanhar todo o processo, para organizar e planejar a nossa pesquisa também em fontes históricas. Bom, então, o que é um diário de pesquisa? Então, ele é um caderno, um bloco de notas, vai depender muito do que você quiser, da sua escolha, né? Tem gente que prefere um caderno com pauta, sem pauta, colorido, pouco importa se vai ser grande ou pequeno. O interessante é que ele contenha as informações de todo o seu processo de pesquisa, de todo o teu trabalho, porque ele vai se tornar, assim, um porto seguro, né? Uma ferramenta indispensável para te acompanhar durante todo o teu processo. Desde o projeto de pesquisa, a construção do projeto de pesquisa, até o desenvolvimento da tua investigação, escrita, leitura e conclusão. Foi assim que eu criei os meus diários de pesquisa. O que eu vou falar hoje é muito da minha experiência, da forma que eu encontrei que servia para mim, né, na minha organização, da forma como eu me encontro nas minhas anotações. Mas, como a gente já falou aqui, é importante que vocês adaptem tudo que eu for falar, as dicas que a gente for passar aqui para vocês, para a realidade de vocês, né, para a forma como vocês preferem organizar, se é com lápis, se é com caneta, se é utilizando post-it, se é num caderno com espiral, sem espiral, com pauta, sem pauta. A ideia é que vocês tenham, então, um lugar de anotação de todo esse processo. E por que que ele é tão importante? Por que que a gente fala que ele é o melhor amigo, um utensílio indispensável? Porque ao levar o diário de pesquisa a sério, ao registrar tudo o que nós vamos encontrando, o que vamos pensando sobre a nossa pesquisa, a gente tem onde voltar, onde retomar e revisar pontos-chave da nossa pesquisa, aquilo que foi uma mudança de caminho, que foi uma ideia que surgiu em algum momento e que vai direcionar novos caminhos, novas perguntas e conclusões do trabalho. Porque a gente não pode cair na armadilha de achar que a gente se lembra de tudo, que a gente vai conseguir lembrar das informações, das ideias, das perguntas, do que nós lemos. A nossa memória é falha, principalmente quando a gente está desenvolvendo uma pesquisa, a gente tem várias atividades acadêmicas, atividades da vida pessoal, então não dá para confiar totalmente na nossa memória. Por isso a importância de registrar, porque caso eu não lembre, isso não se torna um grande problema, porque eu sei onde encontrar essa informação que eu preciso. Eu sei exatamente onde ir, às vezes até a gente pode usar um marcador, né, um post-it que localize a fonte que eu estou pesquisando, localize uma reunião, e aí assim a gente consegue ter essa segurança, né? Consegue ter uma ferramenta que auxilia muito em todo o nosso processo. Por isso que ele se torna indispensável. É importante que vocês saibam dessas coisas ao montarem o seu diário de pesquisa, para que não fique só como uma obrigação ou algo automático. É importante que vocês reconheçam o quanto isso pode ajudar no caminho, na pesquisa de vocês. Eu imagino que vocês já tenham passado por alguma situação de esquecer alguma informação, de esquecer alguma reunião, ou não saber a referência de algum texto, ou ter alguma ideia e depois não se lembrar da ideia que teve. E o diário de pesquisa vai justamente suprir, né, essa falha de memória, vai se tornar um ponto-chave na tua vida acadêmica. E aí ele vai andar sempre contigo.
Por isso até que a gente recomenda que seja mesmo um caderno e que não seja substituído pelo celular ou pelo notebook, porque essas coisas descarregam e ainda papel e caneta funcionam muito bem nessas horas, até porque não são todos os arquivos que a gente pode levar celular, que a gente pode levar computador, e o caderno e a caneta a gente pode sempre levar, né? Ou o caderno e um lápis ou uma lapiseira. Enfim, a ideia é que vocês reconheçam a importância desse material e o que contém nele, que vocês levem a sério esse registro, e aí sim ele vai ter a importância devida, né? Aí sim que ele vai se tornar indispensável e um lugar de segurança do teu trabalho. É possível até que vocês já tenham um diário de pesquisa, mas talvez não tenham esse nome ou não tinham esse conhecimento. Ou se não tem, vão começar a montar o seu a partir de agora, e por isso que a gente vai trazer aqui algumas sugestões de como montar, do que registrar e como fazer isso para tornar organizado o teu diário de pesquisa. Então, o que nós podemos colocar nele? Praticamente tudo que envolva a tua pesquisa, o teu trabalho. Mas aqui a gente, né, sugeriu alguns tópicos, algumas temáticas, começando então pelos insights de leitura, os insights da pesquisa. Quando vocês estão fazendo algum fichamento, pode até ter fichamento também no diário de pesquisa, fica como uma opção para vocês. Então, tenham esse caderninho onde vocês anotem as ideias que tiveram quando leram algum texto, algum artigo, ou quando estão, né, no processo de pesquisa, de análise, coloquem ali, talvez façam alguma marcação de que ali é uma ideia importante, é uma ideia relevante para a tua pesquisa. Também podem colocar as observações e anotações diversas e variadas, não só das leituras, mas tudo que envolve o teu processo de pesquisa, escrita e leitura. Outra coisa, vai para o arquivo, te prepara para isso, a gente vai falar isso na próxima aula, mas é no diário de pesquisa que vocês podem anotar o que vocês vão pesquisar, né? Se já tem essa informação antes, o que vocês querem pesquisar, se estão lá, qual é o código desse documento, o que vocês pesquisaram, até onde vocês foram, que dia que tu pesquisou isso, né? Todo que envolva essa documentação que tu pesquisou no arquivo. Se tu vai fazer uma entrevista, vai trabalhar com fontes orais, que perguntas que você quer fazer, elabore o seu roteiro, as perguntas que você quer fazer ali no seu diário de pesquisa, faça anotações, justifique para si mesmo porque vai fazer essas perguntas, depois pode passar, claro, para o computador, para levar impresso, mas é importante que esse registro, esse processo criativo fique anotado, registrado no diário de pesquisa também, né? Não é exclusivo das fontes em arquivo ou nas fontes digitais, porque aqui, como a Amanda vai falar para vocês também na aula de fontes digitais, tudo que vocês forem pesquisar, ainda que seja em site, também coloquem no diário de pesquisa. Anotem as informações sobre aquela fonte, o que vocês pesquisaram naquele dia, até que ponto vocês foram, o que é preciso retomar, o que ficou na dúvida. Coloquem tudo no diário de pesquisa. Depois desse processo de coleta de dados, né, no arquivo, nas fontes digitais ou nas entrevistas, independente da instituição e do suporte que vocês estão pesquisando, da fonte histórica que vocês estão utilizando, a gente passa pelo processo de análise, né, dessa fonte, de interpretação. E isso também pode ser registrado no diário de pesquisa, porque assim a gente consegue ter mais clareza até das ideias. Não precisa deixar o processo de registro de análise só para a escrita do texto final, né? É possível fazer isso no diário de pesquisa para colocar algumas ideias soltas que depois vão fazer mais sentido, vão estar mais conectadas e coesas no texto escrito. Então, tudo isso pode entrar no diário de pesquisa. Se vai ter alguma reunião com orientação, se vai se reunir com colegas, com um grupo de estudo, também coloque essas anotações no diário de pesquisa. Porque é possível que daqui a algumas semanas você não lembre o que foi dito, o que foi sugerido para refazer, para retomar, para repensar.
as estruturas de capítulo também, se é um trabalho acadêmico, isso tudo pode ir para o diário de pesquisa. E fica muito mais fácil entender qual é a construção, né? Qual é o caminho lógico dessa pesquisa. O que pode acontecer também é que depois de alguns meses durante o teu trabalho, o que pode acontecer? É natural que depois de alguns meses da pesquisa, a gente não se lembre de tudo, né? Como eu falei. Ou tenha dúvidas sobre por que nós tomamos a decisão tal, em vez, né, de outro caminho. Por que a gente escolheu seguir esse? Por que a gente não fez outra coisa? O que nos levou a chegar onde nós estamos, né? E isso, tendo registrado essas decisões, esses caminhos, esses insights, tudo que surge no momento criativo da pesquisa, faz com que essas decisões fiquem mais claras. E se essas decisões estão mais claras para mim, elas ficam mais claras no texto, elas ficam mais legíveis para quem está tendo acesso a esse material. Então, por isso que ele se torna algo muito importante, não só para mim, para minha organização e planejamento enquanto pesquisadora, enquanto pesquisador, mas faz parte também da construção científica do conhecimento. Fica mais seguro, porque eu sei da onde eu parti, para onde eu vou, o que eu quero encontrar. É natural que a gente se sinta perdido durante a pesquisa. E aí o diário vai nos manter mais firme, consciente do processo, mais consciente das minhas escolhas, né, e dos meus objetivos com aquele trabalho, com essa investigação. Por isso também que ele se torna indispensável e que a gente tem que levar a sério, né, tornar um hábito esse registro, caso você não tenha ainda esse hábito, caso você ainda não tenha um diário de pesquisa. Não deixe ele de lado e vá fazer poucas anotações. Não, ele tem que estar sempre contigo, faça esses registros sempre. Pode ser que no início isso venha como uma obrigação, né? Como essa voz da Olivia dizendo, eu tenho que anotar. Mas depois isso se torna mais fluido, mais natural. E vocês vão perceber o quanto isso é positivo, o quanto isso traz benefícios durante a pesquisa, benefícios para a gente mesmo, porque a gente fica mais tranquilo, sabendo que tudo está ali anotado, né? Então, por isso também, claro, tem que ter cuidado com esse caderno, tem que ter cuidado com esse diário, não esquecer em nenhum lugar, né? Não esquecer no arquivo, na casa de alguém, né? Na biblioteca, isso tem que estar sempre com a gente, para não ter nenhum perigo, né, de perder essas informações. Até se você depois quiser passar as informações mais importantes para o computador, para um documento online, isso fica a critério de cada um. Eu faço isso com as informações mais importantes, mas tenho tudo inicialmente no diário de pesquisa. Nem sempre ele é bonito, vocês vão ver que eu vou apresentar algumas fotos para vocês. Ele às vezes fica caótico, mas faz parte do meu processo criativo, essa forma de pensar, de escrever e de até trazer perguntas ali para mim mesma durante a minha investigação. Mas vocês têm que encontrar, então, o que fica melhor para vocês, como eu já falei. E aí, outra coisa que eu faço também e que outros colegas fazem é registrar palestras, né? Agora a gente tem bastante cursos, bastante palestras online, então também podem colocar ali na informação do diário de pesquisa, como palestra, qual o nome do palestrante, onde foi que eu vi, que dia foi, qual é o evento, porque essa informação aí fica contextualizada, ela não fica totalmente solta. E uma coisa que é interessante é que nem sempre aquela palestra se encaixa diretamente com a nossa pesquisa, fala de um outro assunto, mas na nossa formação, como a nossa formação não acontece de forma isolada, a gente também aprende com essas coisas que são diferentes da nossa pesquisa. Tudo pode ser colocado no diário de pesquisa e pode contribuir para o desenvolvimento da minha investigação, do meu trabalho. Então, por isso que a gente também pode colocar isso no nosso diário de pesquisa. Então, essas mudanças de rumo também, olha, até certo ponto,
eu tinha essa pergunta, eu tinha essa visão sobre esse tema, eu tinha esse objetivo ou esta hipótese. A partir de tal ponto, em alguma mudança de rumo, alguma fonte que me trouxe uma informação nova, eu mudei de caminho. Ou eu quero fazer outra coisa, eu tenho novos objetivos, esse recorte temporal não vai dar conta, eu preciso expandir. Tudo isso registra no diário de pesquisa e coloque, estou fazendo essa mudança por tal motivo, escolhi fazer isso porque tal e tal coisa. Assim a gente consegue, como eu falei para vocês, retomar a essa página, retomar essa anotação e saber por que eu tomei esta decisão. E isso faz toda a diferença. Depois eu quero saber de vocês um pouco sobre o diário de pesquisa, me contem, coloquem, me contem, me digam o que vocês anotem. Então, as mudanças de rumo são muito importantes justamente por isso, porque aí eu sei exatamente por que tomei essa decisão. Isso fica muito mais fácil para escrever também o meu texto final. E dúvidas, né, questionamentos que surjam sobre o meu próprio trabalho, isso é natural, isso é saudável para a pesquisa, isso faz parte da construção do conhecimento científico. Então, não se apavorem com essas perguntas que surjam, isso faz parte, registre, pode ser que depois apareçam as respostas para essas perguntas, pode ser que não, mas a partir dessas perguntas, né, que a gente talvez consiga focar mais em uma coisa ou considerar outras interpretações, outras fontes, outras bibliografias. É importante também para levar essas dúvidas e questionamentos para os orientadores e orientadoras de vocês, ou para um grupo de estudo, para um grupo de pesquisa, para pessoas que vocês confiem e que acompanhem o trabalho de vocês, né? Elas podem nortear o desenvolvimento da pesquisa e podem tornar o teu trabalho muito mais qualificado, com mais contribuição científica, caso vocês simplesmente percam essas ideias, esses questionamentos. Porque lembrem, ciência feita para... Porque lembrem, essas questões, a problemática é o ponto inicial de toda e qualquer pesquisa. Então, as perguntas que surgem no decorrer da nossa investigação são muito importantes. Elas podem ser respondidas no decorrer da pesquisa, mas podem suscitar outras pesquisas, que talvez naquele momento eu não dê conta, mas posso fazer isso em outro momento, ou no mestrado, ou no doutorado, ou num pós-doc, ou essas perguntas também podem influenciar outros pesquisadores, para que eles desenvolvam algo que naquele momento veio a pergunta para mim, mas eu não consegui responder. Isso é construir pensamento científico. Isso é construir ciência, é mostrar o quanto o nosso trabalho também colabora para o conhecimento da área. E isso é muito bom, por isso não percam, não deixem de anotar essas dúvidas e as informações que surgem durante o teu processo de pesquisa. Anotem tudo no diário de pesquisa. Normalmente a gente tem mais de um, e isso não é um problema. Respeitem, isso não é um problema, né? Porque isso não tem nenhum problema, ter mais de um diário de pesquisa. No doutorado mesmo, eu tive 3. E vou me arriscar aqui a abrir o meu diário de pesquisa. Trouxe exemplos da Amanda para mostrar para vocês também, mas não se apavorem, porque ele não foi feito para tirar foto. Quando eu anotei, eu jamais pensei na possibilidade de mostrar ele para outras pessoas. Às vezes a minha letra está muito feia, mas já que a ideia é incentivar vocês a terem um diário de pesquisa, eu vou abrir o meu para mostrar para vocês. Esses são os meus do doutorado, são 3. Esse de baixo, de espiral, eu utilizei só para fazer anotações dos jornais que eu estava pesquisando no arquivo. Como era muita fonte, eu não quis anotar nos outros menorzinhos, então eu levava esse, e ele eu utilizei até o fim.
eu retomava ele o tempo inteiro, levava junto comigo no arquivo, ou também pesquisando na hemeroteca digital, ele estava sempre do meu lado e eu anotei todas as informações de jornais nesse caderno maior. Esse azulzinho foi o meu primeiro diário de pesquisa do doutorado. Comecei a anotar as coisas antes de entrar no doutorado, quando estava montando o meu projeto de pesquisa, e utilizei todas as páginas possíveis que ele tinha. E aí, quando terminou, eu comprei esse novo diário de pesquisa, mais para o finalzinho do doutorado. Ele tem os últimos capítulos, as últimas reflexões e conclusões do meu trabalho, então também tem um conteúdo muito precioso. E a olhar para esses 3 cadernos, né, para esses 3 diários, eu consigo acompanhar todo o meu processo criativo, todo o desenvolvimento da minha pesquisa e as mudanças de rumo, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês é a anotação de fontes e de arquivos, né? A gente vai falar isso nas próximas aulas, o quanto é importante anotar os códigos, o que eu quero pesquisar naquele dia e o que eu pesquisei. Então, aqui eu tenho algumas anotações, né? 3, 4, 5 e 6, na outra página tem os anteriores. E aqui é todo o código do documento que eu estava pesquisando. Nesse caso aqui, isso era uma pesquisa que eu primeiro comecei a fazer no site do arquivo e depois eu fui até o arquivo físico, né, o arquivo presencial ali, para fazer a pesquisa no documento. Então, eu anotei a caixa, qual era o código e todos os códigos e todos os números desse documento para levar até o arquivo e fazer a solicitação desse documento aqui. Aí eu ia marcando, olha, como vocês podem ver, eu fui marcando conforme eu ia pesquisando no arquivo. Aqui, outro dia no arquivo, o dia que eu estava, né, pesquisando, o que eu estava pesquisando, de novo aqui o número, a data, a informação do documento, no caso, claro, da minha pesquisa. Isso faz sentido para a minha pesquisa, né? Claro que são nomes aleatórios para vocês, mas é mais para mostrar a importância de anotar e como que eu anotei de uma forma um pouquinho bagunçada. Vocês podem ser mais organizados. E essa aqui também é um registro de fonte e de arquivo, mas da Amanda. Olhem, ela anotou a lata, o número da lata, o número do maço e fez uma observação para ela mesma. Olha, já olhei. Listas de qualificação. Então, não tem nada. Esse tipo de coisa é muito importante enquanto a gente está pesquisando. Colocar essas observações, né? Aqui ela faz resumos também do que tem no documento. Olha, só um telegrama para o presidente da província. Diz muito para ela, né, da pesquisa dela, para a gente não faz muito sentido, mas é isso. O diário de pesquisa tem que fazer sentido, tem que ser claro para quem está pesquisando, né, para o dono desse diário de pesquisa. O que a gente está mostrando para vocês são as formas e a importância de anotar tudo isso num diário. Aqui, então, outro registro de fontes e arquivos desse meu caderno dos jornais que eu falei para vocês, esse caderno maior. Então, eu ia aqui em cima, eu coloquei a data que eu estava pesquisando, ó, aqui sempre é o dia da minha pesquisa, aqui o que eu estava pesquisando, né, em qual local, aqui o que eu tinha visto, o ok, né, quando eu já terminei. E aqui também é interessante vocês verem que eu coloquei, olha, aqui só tem até o dia tal. Isso aqui não tem o restante do ano. Essas informações são muito importantes e porque vão preencher essas lacunas e vão nos contextualizar no arquivo, nos documentos. Então, como eu falei, nem sempre a letra tá bonita. Aqui, no meu caso, ela tá horrível, mas o importante é a informação. É que quando eu tive dúvidas ou quando eu estava organizando
as minhas tabelas e o meu texto escrito, fazendo a contagem de quantos jornais eu tinha pesquisado, eu fui até essa informação, fui até essa página e localizei, olha, 1894, eu não pesquisei o ano inteiro, porque isso não tinha disponível. Isso a gente tem que deixar claro durante a nossa pesquisa. O que eu não pesquisei e por que eu não pesquisei. Nesse meu caso aqui, a Biblioteca Rio-Grandense não tinha todo esse ano, então eu não pude pesquisar. E isso gera uma lacuna no nosso trabalho, então a gente tem que deixar tudo isso muito claro, né? Isso faz parte, como eu já falei, da ética e da metodologia científica. Então, a outra temática, né, que faz parte dos meus diários de pesquisa, e aqui, para vocês verem também nesse diário dos jornais, da minha pesquisa em jornais, eu trouxe aqui algumas perguntas que foram surgindo, que eu fiz para mim mesma, enquanto eu estava analisando os meus jornais. Porque eu pesquisei uma fábrica no doutorado, enquanto eu estava analisando o conteúdo dos jornais, das minhas notícias, eu comecei a ter algumas ideias de análise, né, de perguntas. Então, aqui é uma delas: qual o papel da Léo Santos no campo industrial? Qual o papel da Léo Santos na indústria alimentícia? Isso não foi algo que eu anotei antes, isso foi durante o processo da minha pesquisa e que ficou ali no meu diário de pesquisa, que eu pude voltar, e essas duas questões foram incluídas na minha tese. Elas surgiram nesse momento e foram muito importantes para o desenvolvimento da minha tese. Então, aí, para vocês verem como é que funciona. Aqui depois eu até fiz um textinho, um resuminho, algumas ideias um pouco soltas, mas que depois vão criando sentido, vão tendo lógica, né? Vão se amarrando com as fontes, com a bibliografia e com o resto da pesquisa. Aqui também, olha, o dia que eu estava pesquisando, o que eu pesquisei, olha, que eu terminei no dia 22, não tem o restante e que eu pesquisei tudo. E aqui também, olha, essa letra que está horrorosa, mostra que foi uma ideia que eu tive também enquanto estava lendo esses jornais, né? Que uma ideia, no caso aqui da propaganda da fábrica que eu estava estudando, ela não se constrói sozinha. Isso também foi algo essencial para a minha tese, para o pensamento defendido no meu trabalho. Então, isso tá tudo no meu diário de pesquisa, e é por isso que é muito importante, porque a gente anota e depois pode voltar, e a ideia é desenvolvida a partir daí. Tá bem? Então, por isso que eu queria mostrar esses exemplos para vocês. E assim, um aspecto-chave da organização é não deixar para depois. Então, anote no momento que você pode anotar. Se for no celular, porque a gente está sem o diário, anota no celular, depois coloca para o diário, não deixa para depois essa anotação, essa organização, porque nem sempre esse depois vem. Ou quando vem, a informação não vem completa. Por isso é importante tornar disso um hábito, uma rotina. Flui com mais naturalidade quando é assim. Nem que no início não seja, né, vá mais pela obrigação, mas depois vira algo mais fluido, vira algo mais natural. E nunca deixe para depois. A organização, quando é feita na hora, quando é feita naquele momento que precisa ser feito, ela é muito mais eficaz, muito mais eficiente. E como, né, a gente quer facilitar a vida de vocês, a gente quer compartilhar essas experiências para vocês entenderem melhor e talvez começarem a montar o seu diário de pesquisa, nós criamos um material de apoio, um modelo de diário de pesquisa com uma forma de registro de ida ao arquivo, né, apenas um exemplo, vocês podem e devem adaptar para o caso de vocês, para a necessidade de vocês. O importante mesmo é que vocês registrem tudo, reconheçam a importância, que ele se torne uma ferramenta indispensável e uma fonte segura da pesquisa de vocês. Tá bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido a importância do diário de pesquisa, que tenham se sentido motivados a fazer um, caso não tenham, e motivados também a levar mais a sério, caso vocês já tenham um diário de pesquisa. Tá bem? Então, a gente segue falando sobre organização, segue falando de planejamento, porque vai fazer toda a diferença. Até a próxima aula!